1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, por quê? Porque são cartas. Amém? Então, 1 Samuel capítulo 7, então você que vai pregar aqui, não erre mais, falando 1 Samuel, por favor, viu? Minha liderança aí. 1 Samuel capítulo 7, verso 1, diz assim, olha, então vieram os homens de Kiriate Jearim e levaram a arca do Senhor. Levaram o quê? Levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Verso 2 do capítulo 7 de 1 Samuel. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriate Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos, tantos dias se passaram que até chegaram, quantos anos? 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Eu disse, lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Ou seja, foi levada à casa de Abinadab a arca da aliança, ou a arca do Senhor, e ali passaram tantos dias que chegou a completar 20 anos e o povo lamentava pelo Senhor, ou seja, a nação de Israel lamentava pelo Senhor. Lamentava o quê? Lamentava a arca estar na casa de Abinadab. Agora, 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 11, você vai ver aqui agora um grande contraste de tempo e de resolução e de conclusão. Verso 11 do capítulo 6 diz assim, de 2 Samuel, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, na casa de quem? O geteu, 3 meses. Quanto tempo? Na casa de Abinadab, na casa de Obed-edom, na casa de Obed-edom, na casa de Abinadab, na casa de Obed-edom, na casa de Abinadab, na casa de Abinadab e na casa de Obed-edom. Fica tranquilo, isso aqui é didática. Relaxa. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, geteu 3 meses. E aí, ó, olha o final diferente agora. Da casa de Abinadab, que 20 anos estava lá a arca. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Verso 12. Então avisaram a Davi, dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima, da casa de Obed-edom à cidade de Davi, com alegria. Até aqui. Deixa eu te falar uma coisa, eu quero começar para que você entenda. Existem lugares que Deus está, mas Ele não se manifesta. Como assim, bispo? Sim. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus ele é onipresente. Os 3 maiores atributos de Deus: onipresença, onisciência e onipotência. Onipresença, ele pode estar em todos os lugares. Onipresença, pode estar em todos os lugares. Onipotência, eu já confundi tudo. Ele tem todo o poder. E o outro é o quê? Onisciência, ele sabe de todas as coisas. Amém? Me ajuda. Porque eu faço esboço, mas tem coisa que eu não coloco no esboço. Eu coloco uma frase, e daquela frase ali eu vou desenrolar a ideia. Entendeu? Então eu confundo mesmo. Então, onisciência, ou seja, ele tem toda a ciência, ele sabe todas as coisas que acontecem e que vão acontecer debaixo do céu. Segundo, ele é onipresente,
ele é o único que pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E terceiro, ele é onipotente. Ele tem todo o poder em suas mãos, em si mesmo. Então nós precisamos entender que esses atributos de Deus, eles são poderosos, são os maiores atributos de Deus. E nós precisamos entender que Deus, como eu havia falado, ele está em todo lugar, mas ele não se manifesta em todo lugar e em todo tempo. Você há de convir comigo que um momento, ou melhor, um ambiente como esse aqui, é muito mais propício para Deus se manifestar do que, eu vou falar, tá bom? Num centro de Umbanda. Deus pode manifestar lá? Pode. Deus pode manifestar no centro de Umbanda? Pode. Eu já vi Deus se manifestando. Você quer que eu te dê um exemplo? Eu estava na minha casa orando. E debaixo da minha casa, onde eu morava, no início do meu casamento, tinha um centro de macumba. E está lá ainda, até hoje. E aí eu estava em casa orando, com um grupo de pessoas na minha casa, na verdade, na casa da minha sogra, que fica bem em cima do centro mesmo, o centro embaixo assim, a casa da minha sogra e a minha casa em cima. Nós estávamos orando, e aí o Espírito Santo falou comigo assim, vai lá embaixo, agora. Nós estávamos orando, e eles no tambor. Então você pensa como é que estava, né, o negócio. Oração em cima e tambor embaixo. A gente clamando em cima e eles invocando o cão embaixo. O negócio é assim. Aí o Espírito Santo falou, eu novo convertido, irmão, novinho. É por isso que eu falo, eu já desde novinho na presença, eu sempre fui ousado, sempre. Temos que ser ousado, temos que ser. Eu novo convertido. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, vai lá embaixo, entra lá embaixo e leva uns panfletos. Entra lá no terreiro e leva uns panfletos. Eu falei assim, Espírito Santo, não faz isso comigo. Fiquei na minha, quietinho, não falei nada, continuamos orando. Tinha um profeta na casa lá, pastor André. Lembra do pastor André? Pastor André. Ele estava lá. De repente, a gente orando, ele fala assim, Deus mandou eu ir lá embaixo nesse centro. Mas ele falou para eu não ir sozinho, porque ele já falou com alguém aqui. Eu falei, meu Deus! Eu falei, já era, agora não tem para onde correr. Aí eu peguei e falei assim, sou eu mesmo. Vamos lá. Desceu eu e ele. Estava manifesto em todo mundo. O cão, o diabo, um monte de entidade manifestada. Quando nós botamos o pé, e nós nem tiramos panfleto, fui com o panfleto dentro da Bíblia, e tal, a Bíblia para trás assim, ó, e entramos. Pedi licença, falei, com licença, tal, tinha uma galera assim, mas quem estava no terreiro mesmo, tudo manifestado. Na hora que a gente bota o pé do lado de dentro do terreiro, pastor, os demônios saíram tudo. Todos. As pessoas ficaram lúcidas e os demônios foram embora. Aí elas começaram a correr e chamar a dona do terreiro, porque a dona do terreiro foi a primeira a correr para dentro de casa. Aí começaram a chamar, eu não vou falar o nome porque pode ser que tenha gente aqui que conhece, começaram a chamar o nome dela. Mãe tal, vem cá, atende eles. Aí ela, atende aí. Eu não vou atender. E aí alguém atendeu a gente, eu falei assim, a gente não quer atrapalhar, embora já atrapalhamos, mas a gente quer deixar um panfleto aqui da palavra do Senhor com vocês e tal. Então Deus se manifestou. No momento que a gente botou o pé, Deus manifestou ali, porque os demônios foram embora na hora, pastor, na hora. Mas é verdade, Deus não se manifesta em todos os lugares. Há lugares que Deus se manifesta, e há lugares que Deus está presente, mas Ele não vai se manifestar. Certa feita, um grupo de adolescentes que nós cuidávamos, eu cheguei, era 11 e pouca da noite, recebi um telefonema que parte dos nossos adolescentes que nós cuidávamos, éramos conselheiros deles, estavam em um baile. Aí eu falei, estão no baile? Eu vou no baile também. E aí partiu eu e a Flávia, saímos e fomos para o baile.
Cheguei, e tu acha que eu ia pagar a entrada para aquele lugar? Não vou. Eu peguei, chamei o porteiro e falei assim, então, meu amigo, eu sou pastor, né? Sou conselheiro de uma galera que está aí dentro. E eu queria vê-los. Você pode fazer um favor para mim, gentileza, de me deixar entrar, eu e minha esposa? Nós não vamos ficar no baile, não vou curtir a noite, fica tranquilo. Eu só quero ver os meus adolescentes que estão aí, só quero que eles me vejam e eu vou embora. Quem quiser vir comigo, vem, quem não quiser vai ficar no baile. Aí ele, por favor, pode entrar. E me deixaram entrar. E eu comecei a andar dentro do baile. E comecei a achar alguns. E tal. Os outros correram, foi igual fumaça. Ninja. E aí, quando eu consegui reunir eles, aí eu fui atrás, eu fui dentro do banheiro. Quando eu fui no banheiro, eles estavam atrás do banheiro, assim, no escuro. Estava tudo lá. Uns 10 adolescentes. Tudo atrás do banheiro, no escuro, esperando eu ir embora. Aí eu falei assim, já achei vocês aí, ó, pode sair. Falei assim, olha, eu estou aqui porque eu amo vocês. Esse lugar aqui não é para vocês. Aí eu falei assim, aí eu perguntei para eles assim, vocês creem que Jesus está se manifestando aqui? Eles abaixaram a cabeça e disse, não. Eu falei assim, ele até está, ele pode até estar presente, mas se manifestar na vida de vocês aqui não vai. Ele pode manifestar através da vida de vocês, se vocês vierem com essa intenção. Mas a intenção que vocês estão aqui não é a intenção para que Deus se manifeste através da vida de vocês. Ou é? Aí eles abaixaram a cabeça. Eu falei assim, quem quer vir comigo embora, eu vou levar vocês para casa. Vem comigo. Quem quiser ficar, eu não mando em você. O seu pai deve saber que você está aqui. Aí um levantou e falou assim, filho de líder, inclusive, levantou e falou assim, meu pai sabe que eu estou aqui, eu vou continuar aqui. Eu falei, Deus te abençoe, pode ficar. Saí, encontrei o pai dele do lado de fora e falei, olha, o seu filho quis ficar. Todo mundo veio embora, só ele que ficou. Aí ele, não, tudo bem, eu vou esperar ele aqui. O pai ficou sem graça, líder na igreja, ficou sem graça. Não, eu vou esperar ele aqui, ele vai sair. Então tá bom. Então, Jesus podia estar lá? Sim, ele é onipresente, mas ele não se manifesta em todo lugar. Amém? Agora vamos voltar para cá. Isso aqui é só a introdução. A arca da aliança, ou a arca do Senhor, esteve na casa de Abinadab por quanto tempo? Por quanto tempo? E na casa de Obed-edom? O final, ou o fechamento de 20 anos na casa de Abinadab foi, e o povo de Israel, ou seja, todo o povo de Israel, se lamentava pelo Senhor, por a arca estar na casa de Abinadab. Agora, 3 meses na casa de um geteu, 3 meses na casa de Obed-edom, diz o texto, e o Senhor abençoou a Obed-edom e toda a sua casa. Agora, o que Obed-edom, e eu vou entrar direto agora, o que Obed-edom fez em 3 meses, que em 20 anos Abinadab não fez? Eu pensando com os meus botões, eu imagino que Abinadab, ele teve 20 anos com a arca ali, e desde que a arca chegou, ou um tempo depois, talvez no início, porque no início tudo é fogo. No início tudo é bênção. No início, quer ver? Quem no início aqui da sua conversão ia muito para monte? Levanta a mão. E hoje, quanto tempo tem que você não vai? No início, tudo. No início, se chamar para ir para a vigília, a gente vai. Virar à noite, a gente vira. Agora, chama você para ir para uma vigília hoje. Tu fala, eu vou para a vigília do cobertor. Eu vou dormir, trabalho amanhã. No início, tudo é bom. No início, tudo é fogo. Então, pode ser que Abinadab, no início, tenha dedicado o valor real à presença, à arca da aliança. Até porque você sabe que a arca da aliança, ou a arca de Deus, ela simboliza a presença, ou seja, naquele tempo, aonde estava a arca, estava a presença. E eu vou te mostrar que hoje é diferente. Hoje nós não temos uma arca móvel de madeira, mas nós temos uma arca que se move,
uma arca que se movimenta, uma arca que sai do lugar, uma arca que tem até vontades e desejos, mas uma arca que se submete à presença dele. Você é a arca hoje, eu vou te mostrar isso. Mas ali, na casa de Abinadab, 20 anos. E na casa de Obed-Edom, 3 meses. O que Obed-Edom fez em 3 meses que Abinadab não fez em 20? Eu imagino que passado um tempo, a arca da aliança na casa de Abinadab se tornou uma tradição. Repita comigo, tradição. O que é tradição? Tradição é algo que você faz repetidas vezes, que se torna um hábito, e depois de se tornar hábito, se torna uma tradição. Você quer ver? Eu fui no Dr. Google, e aí joguei lá, tradição, o que é tradição? O Dr. Google me responde assim, eu pedi, me dá exemplos de tradição. O Dr. Google disse para mim assim, comer chocolates na época da Páscoa é uma tradição. E aí até foi nova para mim, porque quando eu penso em Natal, eu penso em rabanada e tal, né? Aí veio e falou assim, ovos de chocolate na Páscoa e bacalhau no Natal. Então isso é uma tradição. Tem coisas que nós fazemos na nossa casa, por exemplo, tem famílias que já é tradição, os filhos que já saíram de casa, que já se casaram, é tradição, também vi isso no Dr. Google, é tradição que os filhos todo final de semana vão almoçar com os pais. Um final de semana almoça com o pai, no outro final com o pai e a mãe, no outro final de semana almoça com o sogro e com a sogra. Já se tornou tradição. Quando eu morava, que estava todo mundo em casa ainda, não tinha ninguém sair de casa, hoje está lá só minha mãe e tal, a pastora Patrícia mora parede e meia com ela, mas estava a família inteira, muitos tios e tal. Era tradição, todo dia das mães, ter festa com pagode, churrasco, não era? Era uma tradição nossa. Até que eu aceitei a Jesus e eles pediram, cadê o pagode? Eu falei, que pagode? Agora eu sou crente. Era uma tradição. Então isso é uma tradição. E tradição a gente se acostuma tanto com uma tradição, e tem coisas que ela deixa até de ser tradição e se torna consciência. Primeiro se torna hábito, você faz repetidas vezes. Você sabia que já foi comprovado que se você repetir algo por 21 dias consecutivamente se torna hábito? Então, para você tornar algo hábito na tua vida, você precisa de 21 dias. O problema é que o ruim é sempre mais fácil, né? Agora, para perder o hábito, é só você deixar 3 dias. Por exemplo, você lê a Bíblia 21 dias direto, vai se tornar um hábito. Você, no 22º, você quer ler a Bíblia, você vai ler a Bíblia, talvez vai pegar no mesmo horário, mas se você ficar 3 dias sem ler a Bíblia, você perde todo esse hábito. É impressionante. Então, primeiro, hábito. Repetidas vezes se torna hábito, depois se torna tradição. E tem coisa que depois de tradição se torna consciência. E aí, tradição e consciência são coisas que nós fazemos no automático. Já é automático. Se fizer diferente de ir almoçar na casa dos pais no domingo, parece que o final de semana não foi o mesmo. Você está me entendendo? Está me entendendo? Então, se torna hábito, de hábito se torna tradição e algumas coisas se tornam consciência. Por exemplo, quando você acorda de manhã, o que você faz? Se não toma banho, toma café, primeiro escova o dente, né? Toma café, depois escova o dente. Eu não consigo tomar café com gosto de guarda-chuva na boca. Então eu escovo o dente primeiro, lavo o rosto. Na verdade, eu tomo banho, eu tenho que tomar banho. Então, escovar dente, tomar banho, já se tornou uma consciência. A consciência, todo ser humano consciente sabe que todo dia tem que tomar banho. É todo dia.
mesmo no frio, é todo dia que se toma banho, meu povo. Pelo amor de Deus, me ajuda. Então, tem coisa que se torna consciência. Então, eu imagino que na cabeça, na família, na casa de Abinadab, se tornou uma tradição. E o que acontece com a tradição? A gente se acostuma. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: tem uma coisa que você não pode se acostumar, é com a presença. A presença de Deus, para mim, nunca pode se tornar algo comum. Nunca. Apesar dela ter que ser natural, a presença, mas não pode ficar no natural, tem que se tornar sobrenatural. A presença de Deus, para mim, tem que ser algo incomum. Ela não pode ser natural, ela não pode ser comum todos os dias. Eu não posso me acostumar. E eu imagino que Abinadab se acostumou com a arca. Sabe o que eu penso? Eu penso que talvez os filhos, netos, lá, sei lá, crianças da casa, corriam em volta da arca, batia na arca, chutava a arca. E era presença. Porque alguma coisa de estranho Abinadab fazia. Porque a arca fica lá 20 anos e o povo fica lamentando até que a arca saísse de lá, é porque não era coisa boa. Não estava dando devido tratamento à arca, não estava dando devido tratamento à presença que a arca, ou seja, a presença merecia. Então existe um lugar da bênção, existe um endereço para você ser abençoado, e o endereço é presença de Deus. Você precisa da presença de Deus todos os dias. Agora, a diferença é o que fazer com a presença. E aí eu vou para Obed-Edom. Primeira coisa que eu vejo que Obed-Edom faz diferente, eu imagino, de Abinadab. Primeira coisa, ele valoriza a presença. Repita comigo, valoriza a presença. Mais uma vez, valoriza a presença. Obed-Edom, ele valoriza a presença da arca na casa dele. Por isso a arca fica 3 meses e ele é tão abençoado. E agora o interessante, ele não é abençoado sozinho, ele é abençoado e toda a sua casa. Você sabia que por sua causa toda a sua família pode ser abençoada? Você lembra de Noé, quando Deus mandou Noé construir a arca? Noé construiu a arca e Deus falou assim: entra, leva a tua esposa, os teus filhos e as esposas dos teus filhos. Se você for ver o texto, você vai ver que 8 pessoas entraram na arca. Deus chamou Noé, mas por causa de Noé, ele salvou a família inteira dele. A família inteira foi beneficiada por causa de Noé. Será que se Deus tivesse falado com um filho de Noé, ou um dos filhos de Noé, será que eles teriam construído a arca? Deus falou com Noé: constrói a arca. Ele construiu a arca, e porque ele obedeceu, construiu a arca, ele valorizou aquilo que Deus disse para ele. Toda a sua família foi salva. Escute o que eu estou te falando. Por sua causa, a tua família pode ser alcançada. Pelo que você faz com a presença, pelo que você faz com a arca, pelo seu posicionamento, pela sua valorização à presença, Deus pode mudar a tua casa, a tua família. Tem sido assim comigo. Deus começou a alcançar os meus. Eu fui o primeiro da minha casa. Então, Obed-Edom, ele valoriza a presença. Eu coloquei uma frase aqui, mas para eu falar ela é muito interessante. E para eu falar, eu tenho que voltar a algo que eu não falei na introdução. A gente, quando vem para o culto, a gente pensa que... Eu vou perder aqui um pouquinho o fio da meada aqui, tá? Porque estava numa sequência, mas eu já pulei. Mas no final você vai entender tudo. A gente vem para o culto e a gente pensa que o mais importante no culto, pelo menos na nossa cultura ocidental é assim,
que o mais importante no culto, ou o momento mais importante do culto é esse momento que você está tendo agora, o momento da palavra. Mas, biblicamente, não é esse momento. Esse momento da palavra faz parte do momento mais importante. Porque todo culto é importante. E sabe qual é a prioridade em um culto? A adoração ao Senhor. Porque culto é dar, culto não é receber. Culto é dar. E aí, eu coloquei uma frase aqui que é interessante, é muito forte. Na verdade, são duas frases. Diz assim, ó: o altar determina a igreja, e não a igreja determina o altar. E aí, de forma diferente, não é a igreja que direciona o altar, é o altar que direciona a igreja. Não é o povo que dá direção para o sacerdote, mas é o sacerdote que dá direção para o povo. Eu sei que parece que não tem nada a ver, mas é porque eu cortei o fio da meada aqui, que estava numa sequência, eu já pulei, eu não vou voltar. Mas Obed-Edom, ele valoriza a presença da arca na sua casa. Ele valoriza a presença da arca de Deus. Davi vai buscar a arca e ele vai junto. Olha, o texto diz: Obed-Edom e toda a sua casa foi abençoada. Quando a notícia chega para Davi, Davi vai na casa de Obed-Edom. Aí é outra coisa para a gente pensar, eu não pensei nisso, mas é outra coisa para a gente pensar, engraçado. A arca fica 20 anos na casa de Abinadab. O povo se lamentando e ninguém vai buscar a arca. A arca está 3 meses na casa de Obed-Edom, está sendo tratada como ela deve ser tratada. Aí vai Davi buscar a arca. Ô, sangue. Eu não sei que mistério é esse ainda, mas eu vou descobrir. A próxima vez que eu for falar sobre isso, eu vou descobrir isso aqui. Me veio agora. O fato é que Davi vai buscar. Só que Obed-Edom foi abençoado e toda a sua casa. Obed-Edom não podia ter liberado a arca? Podia ou não podia? Já estava abençoado. Ficou 3 meses, ele foi abençoado. Eu li num comentário bíblico que em torno de 62 pessoas da família de Obed-Edom foi abençoada por causa da arca que está na casa dele. 62 pessoas da família de Obed-Edom foi abençoada. E eu nem acredito que morava 62 pessoas numa casa só. Deus abençoou a família dele que estava fora da presença da arca. Você imagina? E aí Davi leva a arca, só que Obed-Edom não fica em casa onde está a bênção, onde a família foi abençoada. Obed-Edom decide ir com Davi. E aí eu vou te mostrar alguns detalhes aqui interessantes para provar para você que ele valoriza a presença da arca. Ele leva para a tenda de Davi e lá sai uma listagem. A listagem dos levitas e dos porteiros. E como Obed-Edom leva a arca junto, ele não fica em casa, ele não fica com a bênção, ele vai atrás de mais bênção. Ele vai atrás da arca, ele vai com Davi, e quando chega lá sai uma listagem de levitas e de porteiros. E aonde Obed-Edom vai parar? Como porteiro da tenda. Ele não quer largar a presença, ele valoriza a arca, ele quer ficar perto da arca, ele quer ficar na presença. Tem gente que hoje, querido, só quer o que a presença pode dar, mas não quer a presença. Tem gente hoje, tem uma canção que diz, né, do Alessandro Vilas Boas: muitos querem suas mãos, nós só queremos seus pés. Querer as mãos é fácil, porque as mãos de Deus nunca estende para nós vazia. Então querer as mãos de Deus é fácil. Agora vai para os pés da cruz. Então Obed-Edom, ele deixa a bênção lá, ele deixa a família abençoada, e ele vai então e segue a arca, e ele é contado na listagem como um dos porteiros, e não para por aí. Depois sai outra listagem, isso você vai ver em 1 Crônicas, capítulo 15, a partir do capítulo 15, sai outra listagem, e aí agora ele entra na contagem com os levitas. Depois sai outra listagem.
aonde 68 levitas vão ministrar sobre a regência de Asaf. E aí, quem está lá? Obed-edom. Aí, dentro desses 68 que ministra sobre a regência de Asaf, sai outra listagem de quem vai ministrar diante da arca. E quem lidera? Obed-edom. Quem é colocado? Obed-edom. E não para por aí. Sai outra listagem. E sai outro comunicado. Tesoureiro da arca, da tenda. Quem foi? Obed-edom. Obed-edom não deixou a presença, não deixou a arca. 1 minuto sequer. Essa é a diferença de alguém que valoriza e de alguém que não valoriza a presença. Eu não sei quanto tempo você está na presença. Receba isso para a sua vida. Não sei quanto tempo você tem de crente. Talvez seja 20 anos. E 20 anos você está vivendo a mesma coisa. 20 anos você não está valorizando mais a presença. Alguma coisa vai acontecer. Agora, se você valoriza a presença, você e a sua casa é abençoado. Eu posso ouvir um amém? Então, primeira coisa que Obed-edom faz diferente de Abinadab, valoriza a presença. Olha para a pessoa aí que está do seu lado e diga para ela assim, valoriza a presença. Aliás, isso não está aqui também não, e eu vou falar. Sai de cima do muro. Ou você está na presença, ou você não está. A Bíblia diz, se santifique aquele que é santo, e se suje mais aquele que já é sujo. Então você precisa escolher, se posicionar, e muro não é posicionamento de crente. Eu vou ficar aqui em cima do muro. Eu vejo aqui um pouquinho de Deus, mas também tem um mundinho aqui, que eu estou aqui, ó. Tomo uma cervejinha, sai com meus amigos. Sai de cima do muro. Sabe por quê? Porque você estando em cima do muro, você já está na mão dele. Eu já contei uma ilustração aqui. Deus de um lado do muro, o diabo do outro lado. E o cidadão em cima do muro. E Deus está assim, vem para cá. Pula, vem, aqui é o teu lugar, vem para cá. E o diabo está assim, rindo. E não falava nada. E lá do lado de Deus está, vem, aqui é o caminho, vem para cá. De repente aquela pessoa se irrita com o diabo e fala assim, aqui, ali Deus, do lado de Deus ali estão me chamando direto, para eu pular para lá e ficar lá. Porque lá é o caminho, lá é melhor. E você está aqui, você só olha para mim e ri, está aí de braço cruzado, não me chama. Por que tu não me chama? Aí ele, porque você já está no lugar que é meu. O muro é do diabo, meu irmão. Ou você serve a Deus, ou serve ao diabo. Ou você está na presença, ou não está na presença. Não tem meio termo. Então sai de cima do muro hoje. Valoriza a presença, dá valor à presença de Deus. Ele pagou um alto preço pela tua vida. Não foi dólar, não foi euro, não foi ouro, foi sangue. Obed-edom valoriza a presença. Segunda coisa que Obed-edom, que eu imagino que Obed-edom tenha vivido, ele não deixou os usos e costumes, ou seja, hábitos ou tradições, roubar a revelação do que é que estava diante dele. E era a arca. Abinadab deixou a tradição, deixou os hábitos, deixou o dia a dia, roubar a revelação do que é que estava diante dele, na casa dele. Mas Obed-edom não. Obed-edom valorizou a presença e Obed-edom não deixou usos e costumes, hábitos ou tradições roubar a revelação da arca, da presença. Ei, olhe para mim, não deixe os teus costumes, não deixe as tuas doutrinas, não deixe as tuas tradições roubar de você a revelação que Deus está entregando para você.
roubar a presença dele na tua vida. Ei, queridos, tem algumas tradições que roubam a presença. Tem alguns costumes nossos que roubam a presença. Pode até não ser pecado. Escute isso. Pode até não ser pecado, mas não dá lugar para a presença. Obed-edom não deixou usos e costumes, hábitos ou tradições lhes roubar a sua revelação. E terceiro, e eu encerro, ele andou em santidade e não descobriu a sua casa. Ele era uma referência para a sua casa. Ele era uma referência para a sua família. E porque ele era uma referência para a sua família, porque o fato dele ter deixado a casa ali e seguido a arca não significa que ele abandonou a família. Ele andou em santidade e não descobriu a sua casa, ou seja, a sua família. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: cobertura protege e abençoa. E aí você pode viver as duas coisas. Você pode e deve ser cobertura, por exemplo, a tua família. Você pode ser um Obed-edom na tua família. A tua família será abençoada por sua causa. E você também precisa estar debaixo de uma cobertura para ser protegido e ser abençoado. Quantos estão entendendo? Então, Obed-edom, ele anda em santidade e não descobre a sua casa. Eu pergunto, quem é você? Onde está a arca hoje? Como eu disse para você que a arca hoje é móvel, e aí eu vou mostrar para você o paralelo da construção da arca da aliança com a minha vida e com a sua vida, e tem tudo a ver. Êxodo capítulo 25, e eu termino. Êxodo capítulo 25, verso 10 diz assim, ó: também farão uma arca de madeira de acácia. De madeira de quê? De madeira de acácia, e o seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. Êxodo 25, 13. E farás varas de madeira de acácia, e as cobrirás com ouro, e as cobrirás com... Então, ó, fazer a arca de madeira de acácia, e aí deu a medida, fazer as varas e cobri-las com ouro, verso 1 do capítulo 27, diz assim, ó: farás também o altar de madeira de acácia, 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar e 3 côvados a sua altura. A tônica aqui é que a madeira era de acácia. Agora, deixa eu te falar da madeira de acácia. Eu imagino Deus falando com Moisés. Moisés, né? É Moisés? É, com Moisés, porque a arca de Noé é a arca do dilúvio. O negócio é doido. É, porque senão a gente fala uma besteira, né? Construa a arca de madeira de acácia. Aí eu vejo ele olhando assim. Senhor, tem pau-brasil? Pau-brasil não, né? Estou conjecturando. Senhor, tem a madeira tal, mas é de acácia mesmo? Ele é de acácia. Faz de acácia. Agora, você não sabe o que é a madeira de acácia. A madeira de acácia era a madeira mais torta, era a madeira mais dura e era a madeira mais difícil de se trabalhar. E aí Deus faz a arca de madeira de acácia. Aí depois ele fala, cobre ela com ouro. Eu não sei se você sabe, mas ouro na Bíblia simboliza, aponta para a divindade. Aponta para o próprio Deus. Estou certo, meu professor? Aponta para a divindade. Ouro aponta para a divindade. Ou seja,
Deus manda construir a arca de madeira de acácia, a pior madeira na época, a madeira mais torta. Imagina para ele fazer a arca do jeito que ficou a arca, que trabalho ele não teve, e sem ferramentas, como tem nos dias de hoje. Com a madeira torta, com uma madeira dura, e mais, a madeira de acácia, ela é espinhosa. É igual a você. Torto, duro, ruim de trabalhar e espinhoso. E aí Deus manda construir do ruim, do torto, do espinhoso, do duro, difícil de trabalhar. Deus manda construir a arca, mas manda construir a arca e fala assim, agora reveste de ouro. Eu não sei se você está entendendo. Mas a arca que anda hoje, ela é revestida da divindade, ela é revestida de ouro. Você pode ser torto, você pode ser duro de trabalhar, inflexível, você pode ser espinhoso. Ô, gente, difícil é você. Homem difícil sou eu, ser difícil sou eu, duro, inflexível, ruim de trabalhar. Mas Deus vem e reveste do ouro. Ou seja, você está coberto com a divindade, você está coberto com o sangue do Cordeiro. Você é uma arca que pode andar hoje e levar a presença para onde você for. Quantos estão entendendo? Faz alguma coisa aí, pelo amor de Deus. Então você precisa valorizar isso. Hoje você não está diante de uma arca de madeira, você está diante, você é a própria arca que carrega a presença de Deus. Ela não está mais diante dos seus olhos, ela está em você e você precisa valorizar essa presença. Quando você decide sair daqui e fazer outra coisa, num outro contexto que não tem nada a ver com algo que vai agradar ao Senhor, você entristece o coração dele, você deixa a presença, você está falando assim, tira a arca de mim, tira a divindade de mim, deixa eu usar a minha vida, depois eu pego a divindade de novo. Não, meu filho. Você é a arca, você é a presença, você pode valorizar, você pode passar por cima de toda tradição, de todo costume, de todo uso e costume que a sua família tem. Você pode ser diferente, você pode ser Obed-Edom da sua casa, a sua casa toda ser abençoada por tua causa, toda maldição ser quebrada. Eu não sei, tem famílias aqui que a família inteira, nenhum casamento dá certo, mas em você vai parar, em você vai começar a dar certo. Tem famílias aqui que a família já de gerações. As pessoas não conseguem parar no emprego, não conseguem se relacionar, mas isso vai acabar em você, porque você vai valorizar a presença que já está em você. Você é a arca, você carrega a presença, e quando você valorizar, você se santificar, você cobrir e ser coberto, querido, a bênção de Deus virá para a sua vida e se estenderá à sua família. Quantos querem? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia. Cadê o violão aqui? Me ajuda aqui. Tem alguém aí? Cadê o Estevão? Está lá. Vem cá, meu filho. "20 anos na casa de Abinadab. E todo o povo se lamentava pela arca lá." Aqui, pelo menos nesse contexto aqui, não relata como ficou a casa de Abinadab. Não fala nada. Mas fala da casa de Obed-Edom. Obed-Edom e toda a sua casa foi abençoada. 20 anos e 3 meses. 20 anos e 3 meses. Sabe outra coisa que eu aprendo com isso? A questão não é o tempo, é como você se posiciona. É por isso que tem gente que entra na igreja hoje, aceita Jesus hoje,
daqui a alguns meses já está trabalhando, está aqui em cima no altar cantando. E tem gente que está 20 anos na igreja e não sai do banco, não sai do lugar. Por quê? Porque não valoriza. Aí olha as pessoas chegando e vindo para o altar e fala, mas acabou de chegar? Acabou de chegar? Não, é você, é que ele chegou e está andando. Você chegou e está parado. Feche os teus olhos. Você decide hoje ser um Abinadab ou Obed-Edom. Ficar mais 20 anos desse jeito. Ou daqui a 3 meses você já ter a bênção de Deus na tua vida e na tua casa. Curva a sua cabeça. Pode vir aqui, vem cantar aqui alguma coisa. Pelo amor de Deus, me ajuda. Feche os teus olhos, eu vou orar por você. Eu imagino que você, assim como eu, pega por referência Obed-Edom e não Abinadab. Alguém que vai valorizar a presença. Alguém que não vai deixar uso, costumes, tradição lhes roubar a revelação da presença de Deus. Escute. A presença de Deus é melhor do que uma balada. A presença de Deus é melhor do que um copo de cerveja. Um copo de cerveja não se compara com a presença da glória de Deus. Uma cápsula de cocaína não se compara com a presença da glória de Deus. Um sexo fora do casamento, um sexo no namoro, não se compara com a presença de Deus. A presença de Deus é maior e melhor do que tudo isso. É melhor do que o vinho. Então valorize a presença. A tua bênção tem um endereço, a tua bênção tem um lugar, é na presença, é com a arca. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus, o Messias, ensina-nos a valorizar a tua presença. Ensina-nos a valorizar a tua presença. Perdoa os nossos pecados. Nada mais, Senhor, satisfaz o ser humano que a tua presença. A tua presença é melhor do que o sexo. A tua presença é melhor do que o vinho. A tua presença é melhor do que qualquer droga. A tua presença é melhor do que balada. A tua presença é melhor do que os amigos que temos. A tua presença, Senhor. Eu quero valorizar mais a tua presença. Eu quero amar mais do que eu tenho amado a tua presença. Eu quero me apaixonar todos os dias pela tua presença. Pai, faça assim comigo e faça assim com essa igreja. Manifesta, Senhor, a tua glória em nós. Acha em nós, encontra em nós Obed-Edom, Senhor. Por amor, por misericórdia, por graça, abençoa a nossa vida e a nossa casa. Estenda a tua mão, Senhor. Em nome de Yeshua. Em nome de Yeshua. Continua com os olhos fechados. Talvez essa palavra tenha sido para você que se afastou,
que estava praticando coisas, estava indo em lugares que a presença não estava, que Deus não poderia se manifestar. Talvez você tenha se afastado, se desviado, e talvez você nunca tenha assumido um compromisso com Cristo, nunca tenha estado diante da arca, diante da presença, e hoje você quer. Se você é uma dessas duas pessoas, levante a mão onde você estiver. Eu quero orar com você. Isso, uma pessoa levantou as mãos. Aleluia. Aleluia. Você não é Abinadab, você é um Obed-Edom. A presença vai fazer a diferença. A presença vai fazer a diferença. A presença na tua vida vai abençoar a tua vida e vai abençoar a tua casa. Eu quero te chamar de Obed-Edom nessa noite. Eu quero declarar que tu é um Obed-Edom nessa geração. Aonde está a segunda pessoa que precisa vir, que precisa voltar, que precisa assumir um compromisso com Cristo, que precisa assumir um posicionamento diante da arca, diante da presença? Aonde está essa pessoa? Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Se não mais, nós vamos orar. Pastor Geraldo, já comece a orar. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus, o Messias. O Senhor está aqui, Pai, diante do Senhor, um Obed-Edom. Está aqui diante do Senhor alguém que vai valorizar a tua presença, valorizar a arca. Está chegando mais uma pessoa aqui, ó. Eu preciso de uma mulher aqui, isso, que abrace essa amada. Aqui está uma Obed-Edom, Senhor, alguém que vai valorizar a tua presença. Alguém que não vai deixar, Senhor, que as tradições, os costumes, nem mesmo o pecado roube a revelação, meu Deus, do Senhor, a revelação da arca, da presença do Senhor. Será coberta e também dará cobertura, Senhor, à sua família. Pai, escreve uma nova história na vida desses amados a partir de hoje. E que o teu nome, Senhor, seja glorificado na vida e através da vida deles. Paizinho, assim nós oramos e os abençoamos com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. E declaramos a graça, o favor, a unção, o posicionamento de Obed-Edom na vida deles, para que eles sejam levados à bênção e a sua casa também seja abençoada. Nós oramos em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Abrace eles aí, abrace, abrace. Você pode aplaudir ao Senhor, igreja linda. Espera aí, permaneça aqui, permaneça aqui. Com a mão no coração, coloque a mão no coração. Você vai fazer uma oração junto com esse amado que está te abraçando aí e com a igreja, dizendo assim: Senhor, eu decido me parecer, ter como referência Obed-Edom e não Abinadab. Eu decido valorizar a presença. Eu decido não deixar que nada, nem tradição, nem hábitos, nem costumes, nada roube de mim a revelação da tua presença e daquilo que o Senhor tem para mim. Ah, Pai, com meu coração eu creio e com a minha boca eu confesso: Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador, e eu não deixo a sua presença por nada, por nada, por nada. Tu és meu e eu sou teu. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Eterno? Aleluia. Isso, pode chorar, filha. Aleluia. Aqui, ó, meu amado, meu lindão. Aqui, ó, faz assim, Diogo. Aqui, ó, acompanha o Diogo ali, ó, por favor. Ele vai bater um papo com você rapidinho. Diogo e a Silvana, em nome de Jesus. Você foi abençoado?